Bom dia, molecadinha. Bom dia, meus alunos. Professor Daniel de História fazendo mais uma videoaula de apoio à atividade que eu passei semana passada com vocês. Em cima da aula da CMSP de 17/6. Aquela que eu pedi para vocês assistirem. Caso o aluno foi picareta e não assistiu a aula, o professor pediu, eu coloquei lá no Classroom para vocês. Então, qual que é a ideia? A ideia é assistir a aula, usar o livro didático, o tablet de vocês, fazer atividade. Eu coloquei atividade lá, são 5 questões, valor de 2 pontos cada um. Tá, gente? É uma pré-prova, vocês vão fazer prova esse bimestre, né? Mês passado, o professor tinha falado, eles ficaram com nota 5 lá, muitos que não fizeram nada, porque eu levei em consideração atividades que foram feitas quando a gente estava com aula presencial. Não temos mais aula presencial, então tem que fazer atividade, né? Por mais que o professor seja bonzinho, queira o bem das crianças, se não fizer atividade, vai ficar com nota vermelha. Tá bom, molecada? Então, contextualizando a videoaula lá da CMSP, eles estão falando de antecedentes da Primeira Guerra Mundial, né? Pô, professor, mas tava falando de Brasil? Sim, tava falando de Brasil, só que na mesma época, né? Então o que a gente tem que entender? Tem que entender o Brasil lá na Primeira República, que é contexto do imperialismo mundial. Então o que está acontecendo no mundo? O mundo ele está se reorganizando, o capitalismo está na sua forma das mais violentas, que é a forma imperialista, né? As grandes nações do mundo estão disputando o controle dos países ditos como subdesenvolvidos, né? O Brasil está no meio disso aí. O Brasil está sendo controlado ali no caso pela Inglaterra e um pouco pelos Estados Unidos. E essa briga pelo controle dos mercados mundiais, ela eclodiu na Primeira Guerra Mundial, né? Então o Brasil ele faz parte disso. Enquanto a gente está lá em Primeira República, acabou a escravidão, teoricamente, estamos se modernizando, estamos tentando acompanhar o mundo moderno, só que por trás de tudo isso você tem o controle das grandes potências mundiais, né? Então o Brasil ele já tem um papel ali pré-determinado nesse novo capitalismo imperialista mundial, que é o papel de uma economia secundária, uma economia que vai servir de apoio para sustentar as grandes potências, os grandes impérios do mundo, né? Então o foco dessa aula, embora pareça que é a Primeira Guerra Mundial, não. É o que causou a Primeira Guerra Mundial. Que é esse termo aqui, ó. Pera aí que essa caneta aqui tá zoada. Pera aí, molecada. Pera aí. Vou pegar uma caneta melhor. Essa caneta aqui tá... Imperialismo. Imperialismo. O que é o império? Império é quando uma nação ou um país ela começa a invadir, dominar outros territórios. O professor já falou em sala de aula isso aí para vocês, antes da pandemia. Quando essa nação ela passa a ter um processo de crescimento em cima do domínio de outras nações, né? Molecadinha que curte para situar, molecadinha que gosta, Star Wars, quem assistiu, né? Não tem lá o Império do Star Wars, é o mesmo conceito. O que é o Império do Star Wars? É os caras que querem dominar a galáxia inteira. Só que aqui a gente falando lá no contexto real, são as nações que querem dominar outras, dominar no caso o resto do mundo. Então o que foi a Primeira Guerra Mundial lá de 1914 a 18? Ela foi a disputa entre dois grupos de nações pelo domínio do mundo. Então, professor, quer dominar o quê? Quero dominar a África inteira, continente africano, quero dominar a Ásia inteira, continente asiático e quero dominar também a América do Sul, a América Latina inteira. Se você pegar a América Central e do Sul, México para baixo, imperialismo. Quem que está disputando? Estão disputando as grandes potências da época, no caso a Alemanha, a Inglaterra, Império Austro-Húngaro, né, que é um país que deixou de existir, vai estar lá na aula lá. A União Soviética, antes a Rússia, né, antes de virar socialista.
Então é a Rússia. Então são grandes países que estão disputando o domínio do mundo. E a Segunda Mundial, que eu vou passar mais para frente, é a continuidade desse conflito. Então o conceito da aula que a gente tem que entender, isso aqui, molecada, imperialismo. Quando uma nação passa a invadir e dominar outros povos. Sem imperialismo não tem Primeira Guerra Mundial. O causador da Primeira Guerra Mundial é o imperialismo. O Brasil deixou de ser uma nação escravista por conta do imperialismo. Imperialismo inglês, no caso. Pressionou aqui a Dom Pedro II na época para mudar o sistema de economia do país. De uma economia escravista, agrária, para uma economia mais moderna, que usa com o uso do trabalho assalariado, só que a agrícola ainda, a agrária também. Então o desenvolvimento do Brasil ele já está marcado para não dar certo, né? Então tu já tem um monte de país já desenvolvido em cima. O papel do Brasil é produzir insumos e matérias-primas para nós, países industrializados, revendermos. Pô, professor, mas o Brasil industrializou sim, só que uma industrialização bem mais devagar do que desses países. Beleza, molecada? Vou postar esse vídeo no Classroom, vou fazer mais um, porque o celular do professor é uma bosta, não pega direito, não dá pra fazer vídeo longo. Valeu.